Bom dia, povo de Deus. Estamos iniciando a nossa manhã com Deus. Deixe-me ligar aqui a luz, ok? É muito bom estar com você aqui esta manhã. Nós estamos começando essa manhã com Deus porque nós somos povo de Deus e ovelha do seu pasto. Nós somos o rebanho que o Senhor pastoreia. Bom dia, Lídia. Muito bom ter você aqui conosco esta manhã. Nós vamos estar em Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Glória a Deus por esse dia. Mateus, capítulo 4. Rita, bom dia. Muito bom ter você aqui conosco também. Mateus capítulo 4. Deixa eu só ajeitar alguma coisa aqui. Voltando. Mateus capítulo 4. Nós vamos à Arca da Aliança, nossa primeira estação com Deus. Está no verso 13 e verso 14. Mateus capítulo 4, verso 13 e 14. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Jesus deixou Nazaré e foi morar à beira-mar, nos confins de Zebulon e de Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Jesus, ele não veio por obra do acaso no planeta Terra. Antes, houve uma prévia preparação de tudo aquilo que designaria os caminhos de Deus sobre a terra. Deus, profeticamente, ele criou marcos na história para que nós pudéssemos entender algo muito precioso. Nós lemos em João, no capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Note, o Verbo se fez carne. O Verbo é Deus. O Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Mas para que ele pudesse sair da posição em que ele estava e ocupar o seu lugar humano, era preciso demonstrar de que Deus estava fazendo esse negócio, que aquilo ali não estava acontecendo por acontecer. E como é que isto vem acontecendo? Primeiro, a palavra de Deus dada a Adão no jardim do Éden, de que da mulher nasceria a semente que pisaria a cabeça da serpente, ainda que a serpente lhe mordesse o calcanhar. Ali temos o nosso primeiro marco profético. Eu chamo isto de a linha do sangue. Por que a linha do sangue? Porque logo depois, em Gênesis 3,15, em que Deus entregou aquela palavra profética para Adão, a hora que ele falou com a serpente, e Adão ouviu aquela palavra, Adão creu naquela palavra. Como é que nós sabemos que Adão creu naquela palavra? Porque ele mudou o nome da mulher, que era varoa, para Eva. O primeiro nome da mulher era varoa, porque foi tirado do varão, alguém semelhante a ele. No entanto, quando a mulher recebe a promessa que do ventre dela vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente, ele muda o nome da mulher de varoa para Eva, mãe dos viventes. Portanto, ele creu que Deus extrairia a vida
do ventre da mulher. Ok. No passo seguinte, Deus tira a veste de Adão, que era uma veste de folhas de folhas de oliveira, para colocar sobre ele vestes de pele de cordeiro. Ele tira, quando Adão ele cose para si, ele faz para si uma folha, folha de figueira. Quando ele faz aquela folha de figueira para ele, ela não cobre a vergonha dele diante de Deus. Então Deus tira aquela folha de figueira e coloca uma veste de pele de animal. Para ele, Deus, conseguir aquela pele de animal, ele teve que matar um animal. Ali ficou determinado de que um inocente teria que morrer em lugar do pecador, para que o pecador pudesse ser aceito de volta diante de Deus. Então Jesus, ele vem para cumprir esse desígnio divino. Ele vem para manifestar esse propósito. E esse caminho, Davi, ele, num dado momento, ele fala assim: quem sou eu para que Deus falasse de minha casa para tempos distantes? Quem sou eu para que Deus falasse de minha casa para tempos distantes? Então, a palavra profética, ela tem o objetivo de demonstrar que Deus fez esta coisa, que aquilo não é obra do homem, mas Deus fez esta coisa. Deixa eu te dizer algo que você talvez vai ficar maravilhado. O poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi escrita no Antigo Testamento em hebraico, no Novo Testamento em grego. Eu não sei se você sabe, mas a língua grega e a língua hebraica é escrita por palavras alfabéticas, tipo ABCD até o Z, palavras alfabéticas, mas a diferença do português para o hebraico e o grego é que cada palavra hebraica e cada palavra grega tem um valor numérico. Então você pode pegar a palavra no hebraico e transformar todas as letras em números. Você pega a palavra no grego e transforma todas as letras em números. Quando se lê o Antigo Testamento, se percebe pelos números que há um padrão numérico nas palavras. Existe um irmão chamado Moacir, um brasileiro, que ele faz estudos acerca dessa conversão de palavras em letras, letras em palavras. O que acontece? Quando você observa essa composição da língua, você percebe que é impossível um ser humano conseguir fazer com que haja uma exatidão da palavra convertida em número. Por exemplo, quando a gente lê Gênesis, a cada 49 palavras no hebraico, forma a palavra Elohim, ou seja, forma a palavra Deus. É como se fosse a assinatura de Deus. Como que um homem, em sã consciência, na sua linguagem natural, ele vai escrever algo em que a cada determinado número de palavra ele consegue colocar uma letra que forma uma assinatura. Isso para demonstrar que Deus inspirou homens a escrever a palavra com exatidão para que ela chegasse para nós. Esse foi o cuidado de Deus. Deus preservou profeticamente a palavra de Deus. Jesus veio para cumprir esta palavra e é nesse sentido que nós vamos orar nesta manhã. Amado Deus e nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor veio cumprir a Tua palavra. Todos os eventos do Antigo Testamento apontaram para a vinda do Cordeiro, e nós recebemos o Cordeiro como nosso Senhor e Salvador. Por isso nós te somos gratos, porque o Senhor cumpre com a Tua palavra. Nós oramos
em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem amamos. Amém. Vamos para o altar de ouro. Isso está em Mateus capítulo 4, o verso 19. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Veja só, a palavra de Deus se cumpre. Essa palavra, ela nos é transmitida. E nós temos o objetivo agora, a nossa meta de vida é de ser pescadores de homens. Aqui nos ensina alguma coisa sobre o modo como nós nos relacionamos com a palavra de Deus quando transmitimos ela a alguém. Veja bem, os discípulos eram pescadores de peixes. Eles trabalhavam no mar. Eles ganhavam a vida pescando. Toda noite eles iam ao mar. Conta o momento em que Pedro foi ao mar e ele passou a noite inteira pescando e ele voltou sem nada. Para nós entendermos o drama que Pedro estava vivendo, Jesus, quando ia à cidade onde Pedro morava, ele parava na casa de Pedro. Imagine você recebendo Jesus na tua casa. Nós somos casa de Deus. Então, quando nós dizemos que o Espírito Santo habita em nós e nós somos casa de veraneio de Jesus e de vez em quando ele manifesta a sua glória em nossas vidas, significa isto. Da mesma maneira como o Espírito Santo preparou Pedro, a casa de Pedro, para receber Jesus presencialmente na casa dele, o Espírito Santo nos prepara para recebermos as visitações de Cristo sobre nós, as manifestações da glória de Deus, as transformações pelas quais nós passamos. Ok. Mas aconteceu uma coisa. Pedro tinha sua sogra que estava enferma. E Pedro deve ter gastado muito dinheiro para tentar curar a enfermidade da sua sogra. O fato é que Jesus chega até ali, fica sabendo que a sogra de Pedro estava com febre, coloca a mão sobre ela e a febre se vai. E a sogra é curada. No dia seguinte, Pedro sai para pescar. Por que Pedro saiu para pescar? Simples. Se ele gastou dinheiro com o tratamento da sogra dele, e agora Jesus foi até lá, tudo bem, abençoou a sogra dele, ela foi curada, mas Pedro continuou tendo necessidade financeira. Ele continuou tendo que pagar as suas contas, então ele vai trabalhar. Só que naquela noite, naquela manhã, depois dele passar a noite inteira pescando, ele volta sem nada. E quando ele volta sem nada, Jesus aparece na praia. Aí Jesus diz assim: Pedro, me empresta teu barco para pescar, para mim. Jesus, ele subir no barco de Pedro, e do barco ele ia pregar para a multidão que estava em terra. Como a multidão podia apertar ele, ele meio que se isolou no mar, de cima do barco, para poder falar à multidão que estava na terra. Imagina Pedro. Tudo bem. Ele está aqui pregando, usando o meu barco, eu não passei a noite inteira pescando, não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Ele foi lá na minha casa, curou a sogra de Pedro. E eu, como é que eu fico nessa história? Eu estou aqui na maior perrengue, né, que se fala, né, maior dificuldade financeira, e ele usando o meu barco emprestado. Aí Jesus disse assim, depois que usou o barco emprestado: Pedro, volta e pesca. Como, Senhor? Eu pesquei a noite inteira, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. E eles foram lançar a rede e o barco quase afundou de tanto peixe que ele pescou. Imagina, né? Como que ficou Pedro? Reclamando das contas dele, porque Jesus vai lá, cura a sogra dele, não faz nada com ele, mas agora, no dia seguinte, nessa pescaria maravilhosa, ele pesca uma quantidade de peixe inimaginável. É impossível, não é impossível, eles contaram quantos peixes tem, mas em relação às pescarias que ele fazia antes, era inimaginável a quantidade de peixes que ele pegou. Aí Jesus chega para ele e diz: agora, Pedro, você vai ser pescador de homens. O que significa isso? Em primeiro lugar, significa que eu vou pegar a palavra de Deus
e vou transmitir para os homens. Simples. Eu ouço de Deus e transmito para aqueles que estão junto comigo. Detalhe, eu transmito esta palavra como quem pesca. Significa o quê? Se você for num rio para pescar, você pega a vara, pega o anzol e põe a isca no anzol. E aí você joga a isca dentro da água. E a isca some da sua vista. Você não enxerga mais aonde está aquela isca. Aliás, você nem sabe se tem peixe na isca. O que você fica fazendo? Esperando a vara se movimentar. Se a vara se movimentar, é porque o peixe pegou. Só que quando o peixe pega, você tem que ser muito rápido, dar um puxão, para que o anzol enrosque no peixe e você traga o peixe à superfície. Isso significa que quando nós levamos a palavra de Deus a alguém, nós não sabemos o efeito que aquela palavra está produzindo na vida da pessoa. Entenda, quando eu prego para alguém, eu não sei o efeito que a palavra está produzindo naquela pessoa. Por isso que eu sou pescador. Eu lanço a isca, mas não sei o peixe que eu vou colher. Agora, note o seguinte. Você está diante de um pecador. Pensa numa pessoa de coração duro. Absolutamente duro. Você fala a palavra para ela e ela zomba de você. Ela, larga a mão disso, lá vem você com essas coisas de crente, você é fanático, você não sabe falar de outra coisa, etc. e tal, e ela zomba de você. Ok, você entregou a palavra e ela está zombando de você. Agora eu pergunto para você, se ela não zombasse de você, ela iria fazer o quê? Se converter. Mas se ela se converter, ela não vai mais zombar. Então é 880. Ou ela é o que é e zomba, ou ela se converte e para de zombar. Agora, como é que você vai saber quão perto e quão longe ela está da conversão? Lembra que quando Paulo cai do cavalo, quando Saulo, Jesus chega até ele e fala, duro é para você recalcitar nesses aguilhões? Lembra que Saulo estava no dia em que jogaram pedra em Estevão, e ele viu Estevão morrendo diante dele, e arrancaram as roupas de Estevão e jogaram aos pés de Saulo. Lembra que Saulo foi para Damasco com ordens para perseguir os cristãos? Lembra que quando ele se converteu, Ananias foi chamado por Deus, por Jesus, para ir até Saulo, batizar Saulo, e ele se recusou, porque Saulo era um perseguidor dos cristãos? Quando nós lançamos a palavra a alguém, nós não sabemos o quão longe e o quão perto ele está de se converter. Por isso que nós temos que lançar baseado na fé. Lançar não olhando para o que o homem quer ou deixa de querer, mas para o que o poder da palavra tem e exerce este poder. Deus disse em Isaías, a minha palavra vai e não volta vazia, e faz tudo aquilo que apraz. E é nesse sentido que nós vamos fazer a nossa oração. Senhor, eu glorifico a Ti porque Jesus veio cumprir a Tua palavra e a Tua palavra é poderosa para sair dos meus lábios e atingir o coração de quem me ouve e também cumprir os Teus propósitos neste coração. Ocorre, Senhor, que enquanto esta palavra não fizer esta obra, eu não vou enxergar na aparência física o sinal da manifestação deste poder que a Tua palavra tem em trazer vidas para Ti. Mas que o Senhor me dê a graça de ser como pescador de homens, aqueles que lançam a isca, esperando que o Senhor faça com que a Tua palavra traga os peixes nesta isca lançada e os peixes venham para o Teu reino, as almas venham para Ti. É a minha oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora é hora do nosso café da manhã, um momento tão esperado. Nós vamos para a mesa dos pães. Jesus é o pão da vida. E o verso é o verso de número 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos,
porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Deixe-me dizer uma coisa. A Bíblia tem mensagens inumeráveis. Se nós pegarmos um livro de teologia sistemática, nós vamos encontrar a doutrina de Deus, a doutrina dos homens, a doutrina de Jesus, de Cristo, a doutrina da queda, a doutrina da redenção, a doutrina da justificação, um monte de doutrina, muita coisa. Mas, de tudo que nós temos na Bíblia, o que é que leva alguém à conversão? Qual é a doutrina que tem na Bíblia que, falando dessa doutrina, a pessoa se converte? Por exemplo, se nós formos hoje nas igrejas, se nós vermos a maioria das pregações que nós ouvimos, qual é a doutrina mais evidente nos dias de hoje? Qual é a doutrina? Se nós estivéssemos na década de 80, qual era a doutrina mais evidente da igreja? Lembra que na década de 80 surgiu uma igreja muito forte e ela pregava que todo mundo estava endemoniado e precisava ser liberto das forças das trevas? A doutrina deles era: Deus liberta o homem das forças das trevas. Deus liberta o homem das forças das trevas. Essa era a doutrina daquela época. Qual é a doutrina da época de hoje? A doutrina da época de hoje é: Deus faz o homem prosperar. Deus faz o homem prosperar. Deus faz o homem prosperar. A igreja, ela se tornou uma extensão do Sebrae. O que o Sebrae faz? Ele treina pessoas para serem empreendedores, ok? Essa é a função do Sebrae. Treinar as pessoas para se tornarem empreendedores. O que a igreja faz? Ela está fazendo isso, ela está treinando pessoas para tornarem empreendedores, para tornar pessoas prósperas. Essa é a doutrina da igreja da atual, da igreja de hoje. Mas qual era a doutrina de Jesus Cristo e ele transmitiu essa doutrina aos apóstolos? E Paulo apropriou dessa doutrina. Ele falava assim: eu prego Cristo e este crucificado. Por quê? Bem-vindo, Cláudia. Muito bom ter você aqui conosco nesta manhã, com Deus. Por que Paulo pregava Cristo e esse crucificado? Porque Paulo, antes de falar isto, ele estava na cidade de Atenas e ele chegou lá e ele viu os filósofos e ele disse assim, e ele começou a pregar e ele começou a dizer: esse Deus desconhecido que vocês não conhecem é o Deus que eu vim apresentar a vocês. Ele começou a falar filosoficamente a palavra de Deus. Só que quando ele chegou, esse Deus que vocês não conhecem, que eu estou apresentando a vocês, depois de explicar quem era esse Deus que criou os céus e a terra e todas essas coisas, ele falou: esse Deus enviou Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Quando ele falou que Jesus morreu e ressuscitou, o povo de Atenas diz: Paulo, para com isso, nós já ouvimos você demais, outro dia nós vamos te ouvir. E ali não nasceu nenhuma igreja em Atenas. Por quê? Quando Paulo chega em Corinto, ele diz assim: eu fiz errado, porque quando eu comecei a falar de Jesus, eles pararam de me ouvir. Mas é Jesus quem salva, então a partir de hoje eu vou começar tudo que eu fizer a partir de Jesus, e então eles conseguirão me ouvir. E é Jesus quem diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Mas quem é esse Jesus que está dizendo arrependei-vos? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que Jesus se tornou o Cordeiro? Quando ele morreu na cruz e foi levantado no alto da crucificação. Jesus disse: qual que é o nosso propósito? Sermos pescadores de homem. O que nós queremos fazer? Levar os homens até Jesus.
levar os homens até Jesus. Esse é o nosso propósito, levar os homens até Jesus. Como é que nós levamos os homens até Jesus? Jesus disse, quando eu for levantado, eu atraio as pessoas até mim. Como é que Jesus foi levantado? Jesus foi levantado, o apóstolo João ensina no mesmo texto em que ele declara, ele ensina, ele foi levantado quando ele morreu na cruz do Calvário. Jesus está dizendo, apresente eu como morto na cruz, que os homens vão entender o grande amor de Deus e vão entregar a sua vida e vão se arrepender. Então, qual é o pano de fundo para nós levarmos a palavra? Antes de declararmos arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, nós temos que dizer, Jesus veio, como nós lemos ali, ele veio para se cumprir a palavra de Deus. Ou seja, antes de declararmos que alguém precisa se arrepender, nós temos que explicar o plano de salvação. Tem muita gente que chega na casa de alguém e ele vê uma imagem de escultura, e ele chega naquela casa e diz assim, vocês não podem ficar com essa imagem na casa de vocês, porque Deus abomina a idolatria, vocês têm que se arrepender da idolatria. Começa tudo errado. Não é assim que traz alguém, nós somos pescadores, nós colocamos isca. O que é a isca? A isca é algo que faz com que a pessoa sinta atraída por aquilo. E quando ela se sente atraída, ela paga o preço para ter aquilo. E quando ela paga o preço, ela vem junto quando você puxa o anzol ou quando você puxa a rede. Ela vem junto. Por quê? Porque ela quer aquilo. Agora, como que eu chego para alguém que nunca ouviu falar de Jesus e digo, olha, você é pecador, perdido, vai para o inferno se você não aceitar Jesus? Como é que é? Eu sou pecador? Eu como carne igualzinho você, e você vem dizer que eu sou pecador? Larga a mão. Não, você é idólatra. Olha quantos ídolos você tem. Idólatra eu? Você é mais idólatra do que eu, você gosta mais de... Você fala, não para de falar de futebol e eu tenho só essa estatuazinha aqui comigo e você está me chamando de idólatra. Quer dizer, não tem conversa. É só conflito. Por quê? Porque quem está levando a palavra está fazendo tudo atrapalhado, não trouxe o pano de fundo. E o pano de fundo eu não sei se travou, eu não vou mexer aqui, porque se eu mexer pode acontecer de desligar a live. Então, tem mais alguém que está travado ou continua? Voltando, esta é a nossa oração nesta manhã. Senhor, nós cremos, ó Pai, que nós temos que levar a palavra de arrependimento porque o reino de Deus chegou. Mas antes de dizer esta palavra de arrependimento, temos que entregar o pano de fundo, porque somos pescadores. E entregar o pano de fundo significa, Senhor, que nós vamos falar de Jesus, da obra de Jesus, do amor de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. E isto é o que vai atrair as pessoas como peixe na isca. Nós pedimos, oramos, porque o Senhor nos dá essa compreensão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Escreve amém aí se você está comigo, para ver se tem mais alguém travado ou não.
Eu não sei dizer se está travado esta live ou não. Nós vamos agora para o candelabro. O candelabro está em Mateus capítulo 4, o verso 15 e o verso 16. Diz assim, Mateus capítulo 4, 15 e 16. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que vivia na região de sombra de morte, resplandeceu-lhe a luz. Vamos entender o que a palavra de Deus está nos falando. Jesus veio para cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus que ele cumpriu, ela foi profetizada ao longo de milênios. 800 anos, 700, 800 anos antes de Cristo, Isaías falava do cordeiro que havia de vir. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, ela se cumpre. Ela tem o poder porque ela é viva e eficaz, ela vai e não volta vazia e faz tudo o que apraz a Deus. Aprove a Deus nos escolher para sermos os portadores desta palavra. Ele nos faz pescadores de homens. Nós vimos que para pescar nós temos que lançar a isca. E para lançarmos a isca, nós temos que apresentar o pano de fundo. Primeiro temos que declarar quem é Jesus, o que ele veio, qual foi a sua missão, por que ele morreu e por que ele ressuscitou. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados mataram Jesus. Então, quando ele morreu, a ira de Deus caiu sobre ele. É como se Deus estivesse nos castigando Jesus. Isto é a morte de Jesus. Mas depois que Jesus morreu, Deus foi até o túmulo para saber se ele morreu por causa dos nossos pecados ou por causa dos pecados dele. E quando Deus vai ao túmulo, Deus o Pai eterno manda o Espírito Santo ir ao túmulo, o Espírito Santo constata que não havia pecado em Jesus. Ele jamais pecou. Então ele retira Jesus do túmulo e coloca ele como justificando, quer dizer, declarando que a morte dele foi aceita, o sacrifício foi aceito e o cordeiro permaneceu intacto. Então o cordeiro é retirado da morte para a vida. Jesus ressuscita e na ressurreição de Jesus nós somos justificados. Agora, nós temos que transmitir essa palavra. A quem que nós transmitimos? A um povo que jazia em trevas. A um povo que vive em região de sombra e de morte. O nosso maior erro quando evangelizamos é o de querer que as pessoas tenham um comportamento igual de um crente. Então, a gente vê uma pessoa falando palavrão. Ela está xingando, a vida inteira, a vida dela é falar palavrão. Mas a pergunta que eu tenho que fazer é ela nasceu de novo ou não nasceu de novo? Não, nasceu de novo. Então é da natureza dela. O que eu vou esperar dela? É o que ela faz. Eu vejo uma pessoa mentindo, ela é mentirosa. Mas ela nasceu de novo ou não nasceu de novo? Não nasceu de novo. É a natureza dela. É a maneira dela manifestar a natureza dela. Vê uma pessoa que bate, que agride, que rouba, que mata, que furta. Mas o que há de estranho nisso? É a natureza dela. Às vezes, a pessoa chega e fala assim, olha, eu convivo com alguém que me maltrata, que me humilha, e que me faz isso e que faz aquilo. Eu falo, olha, você tem que agradecer porque ele só faz isso. Porque se ele fosse Hitler, te mandaria para um campo de concentração, para um forno. Então, os homens, eles têm, sem Cristo, eles têm grau de depravação. Eles podem ser extremamente depravado ou minimamente depravado. O que é um homem minimamente depravado? Se ele tem uma boa educação, se o pai ensinou a respeitar os mais velhos, se o pai ensinou a quando tiver uma pessoa falando,
ele se contém para ouvir primeiro, para depois se expressar. Essa pessoa é educada para viver em sociedade. Então, esse padrão que é viver em sociedade, nós encontramos, por exemplo, na pessoa de Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, ele era um homem que praticava, dava esmola, ele era um homem que fazia suas orações, mas ele não conhecia Jesus. Ele era um homem religioso, ele era um homem bom. Eu conheci um homem extremamente bom. Veja só como ele fazia negócios. Ele contou que uma vez o intermediário que compra gado para ele chegou para ele e disse assim: olha, numa determinada fazenda tem um gado muito bom. Você gostaria de ir lá comprar esse gado? Ele falou: tudo bem, eu vou, mas você tem certeza que o gado é bom? Ele disse: é bom. E era assim, quando ele chegou lá, quando um comprador de gado vai comprar gado, ele tem 200 cabeças e daquelas 200 ele escolhe as 100 melhores e compra. Então ele leva sempre o melhor. Mas quando ele chegou lá, tinha assim 100 cabeças para ele levar 100. Era um lote fechado, então não tinha o que escolher. Ou o gado era bom ou o gado não era. E naquele caso o gado não era bom. Aliás, desculpe, naquele caso o gado era muito bom, era 100 cabeças, mas o gado era muito bom e o preço estava barato. Quando o homem for comprar o gado, ele olhou o gado e falou assim: puxa vida, esse é um bom negócio, porque eu vou pagar barato por um boi muito bom. E o intermediário coçou a cabeça, falou assim: deve ter pensado, né? Se eu soubesse que esse gado era tão bom, eu teria aumentado o preço, teria ganhado mais dinheiro. Aí aquele homem disse assim: eu vou comprar esse gado. Comprou o gado, levou o gado para ele. Aí ele voltou para o intermediário e disse assim: tá aqui a tua comissão. É o que a gente combinou. Digamos que seja 10%. Tá aqui teus 10%, é o que a gente combinou. Só que tem um detalhe. Você não sabia que aquele gado era muito bom. Então, quando nós fizermos um próximo negócio, eu vou te recompensar. O que é isso? Justiça de um homem bom. Mas ele era um homem bom, não era nascido de novo. Então, nós podemos encontrar entre aqueles que estão andando em trevas, vivendo na região da sombra da morte, um homem bom, socialmente ajustado para viver em sociedade, e um homem ímpio, absolutamente depravado. Mas é isso que nós vamos encontrar. Se nós somos pescadores de homem, nós vamos encontrar peixe de todas as espécies. Quando nós formos lançar a rede, poderá vir coisas que nós gostamos e que nós detestamos. Mas são as pessoas, elas são o que são. Nós não podemos mudar a natureza de alguém se o poder de Deus não mudar essa natureza. O grande entre marido e mulher é que um fica tentando mudar o outro, mas somente Deus pode mudar a natureza de uma pessoa. Então, se alguém quer mudar o outro, ele não pode, não consegue, porque só Deus tem o direito de fazer essa mudança. Nós só somos pescadores, só lançamos a isca, e se ele morder a isca é do Senhor, é o Senhor que deu essa isca para ser mordida. E é nesse sentido que nós vamos fazer a nossa oração nesta manhã. Pai, nos ensina a sermos pacientes na pescaria. Nos ensina a entender que uma pessoa não pode ser o que o Senhor deseja que ela seja antes dela entrar no reino de Deus, antes dela ser justificada, antes dela nascer de novo, antes dela receber o novo coração. Nós não podemos ter expectativas erradas, Senhor. Nós precisamos entender que nós estamos buscando quem está em trevas, quem está em região de sombra de morte. Então, antes dele, quando lançamos a nossa isca, eles são o que são, do jeito que são, da maneira que são, e nós temos que entendê-los e aceitá-los dessa forma, meu Pai. Nos ensina a ter essa clareza, Senhor, para que nós entendamos a nossa posição de pescadores,
que temos uma palavra poderosa que se cumpre. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agora saímos do lugar santo e vamos para o pátio, né? E quando a gente chega no pátio, nós estamos no verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus vai chamar os seus discípulos e encontra 2 pescadores. O que significa isto? Ora, ele encontra pescador e disse: você vai ser pescador de homens. Pescador, pescador. Se nós tivéssemos uma outra profissão, como é que será que o Senhor falaria conosco na nossa profissão? Se você é administrador, você vai administrar os homens pelo poder de Deus. Vamos ver como é que Deus faria conosco se nós tivéssemos uma outra profissão que não fosse pescadores. Vamos lá para Romanos, capítulo, se eu não me engano, capítulo 14, não, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, ele diz assim: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus não chama todo mundo para ser pastor. Ok? Aliás, quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, ele fala assim: Deus concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 ministérios. Mas estes 5 ministérios, de acordo com a carta de Paulo aos Efésios, têm um único propósito. Quando nós lemos, vamos ler Efésios no capítulo de número 4, ele fala dos 5 ministérios. Qual é o propósito dos 5 ministérios? Ele diz assim: ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho dos ministérios dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Então ele está dizendo assim: a função do pastor é treinar os santos para o seu ministério. Infelizmente a igreja, a liderança inverteu a ordem. Ele faz assim: a função do pastor é treinar o santo para ter outro pastor. Agora, você já viu uma empresa qualquer? Ela é uma pirâmide. Tem o CEO lá na pirâmide, depois tem a alta gerência, depois tem a média gerência, depois tem os operários. Antigamente era uma hierarquia militar. A ordem vinha de cima para baixo. Hoje, na administração, a pirâmide inverteu. O CEO tem que servir a alta gerência, a alta gerência tem que servir a média gerência e a média gerência tem que servir os operários, e quem faz a empresa são os operários. Inverteu. Mas a igreja não inverteu. A igreja continua colocando o pastor em cima e os membros embaixo, todos os membros vivendo em função do pastor. Quando Paulo fala que o pastor está embaixo, a igreja em cima, e o pastor vive em função da igreja, treina a igreja. E quando ele treina a igreja para o seu ministério, ele encontra a igreja dotada de dons. Então, quando ele encontra a igreja dotada em dons, lá em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo ele vem e diz assim: o que foi dado, profecia, seja segundo a proporção da fé. Ele está dizendo: olha, se Deus te deu o dom da profecia, exerça esse dom conforme a medida da tua fé. Agora, se foi dado a você ministério, que se você se dedique a esse ministério.
Então, se você tem a tua vocação é cuidar de criança, se dedique ao ministério de cuidar de criança. A tua vocação é o canto, se dedique ao ministério do canto. A tua vocação, o teu talento natural é limpar a igreja, se dedique à limpeza da igreja. Faça aquilo que está em conformidade com o teu dom. Mas lá fora, de repente, o teu cuidado é atender as pessoas necessitadas. Então vai ao encontro delas e leva o pão a elas. O teu coração, aí Paulo continua, se você ensina, se dedique a ensinar. Se você exorta, faça com dedicação. Se você contribui, faça com liberalidade. Se você preside, exerça misericórdia e alegria. Então, cada uma dessas profissões, o apóstolo Paulo, ele vem dizer, Deus te chama, ele te encontra e ele vai olhar, estudar a tua vida. Ele enxergou a vida de Pedro e falou, se esses caras sabem pescar peixe, eles saberão pescar homens. Mas ele olha para a tua vida e diz assim, o que essa pessoa tem de especial? Já ouviu falar do Ikigai? A razão da existência, quando você faz aquilo que você ama, quando você faz aquilo que você é bom, quando você faz aquilo que você é pago para fazer, e quando as pessoas querem pagar pelo que você tem, você encontrou o teu Ikigai. É quando você encontrou o teu propósito de vida. Então, quando Jesus vai ao nosso encontro, ele está dizendo assim, eu quero encontrar o teu propósito de vida em relação a tudo aquilo que eu formatei com você de forma muito especial. Eu não estou chamando você para imitar aquele. Não é para você sair do teu centro de existência para ser um outro que não é você. Não é para você sair daqui, ser pastor, ser mestre, ser evangelista. Não. Se eu encontrar um pescador, eu vou fazer desse pescador um apacentador. Eu vou trabalhar com ele nessa direção. Ele vai ter que assumir esse ministério, essa chamada. Mas a tua chamada pode ser dentro da tua casa. A tua chamada pode ser educar os teus filhos. Quer ver uma pessoa que mudou a história e nós estamos aqui sentados por causa dela, porque ela aceitou que a chamada dela era educar o seu filho? Mas educar o seu filho nos caminhos do Senhor. E quer ver como só estamos aqui tendo essa conversa porque esta mulher assumiu a chamada de educar o seu filho? Foi a mãe de Moisés. A mãe de Moisés viveu num período muito terrível da história, em que todo menino homem tinha que ser morto. E ela, o que ela fez? Ela pegou o seu menino e colocou nas águas do Nilo, esperando que a filha de Faraó pegasse a sua criança, mas a filha dela foi até lá esperar, e quando a filha de Faraó pegou aquela criança, a filha já entrou na história e disse, olha, eu sei uma mulher que pode criar essa criança, e essa mulher foi a própria mãe de Moisés, e ela inculcou em Moisés o destino dele. Então, o que Deus está dizendo para você nesta manhã é, eu quero encontrar a razão da tua existência, o teu Ikigai, aquilo que dá equilíbrio na tua vida, aquilo que é o melhor de você, aquilo que faz você ser colocado no lugar da minha obra, em que é especificamente construído para absorver quem você é naquilo que eu coloquei dentro do teu coração, e não é imitação de uma outra pessoa qualquer, é algo que só você pode fazer. É isto que ele está chamando você hoje, para dizer para você que você tem algo que é a tua essência, o teu equilíbrio, aquilo que faz acontecer a tua vida, e é nesse sentido que nós vamos orar. Pai, revela o teu propósito. Que esta pessoa, alguém que está ouvindo esta palavra, possa olhar para dentro de si e perguntar, Senhor, assim como o Senhor encontrou Pedro, pescador, e fez dele pescador de homem, eu sou isto, eu sou aquilo, e o que o Senhor fará de mim? Qual é o meu Ikigai? Qual é o que é que eu amo? O que é que eu tenho capacidade de fazer?
O que é que eu sou pago para fazer? O que é que as pessoas pagariam porque eu faço? Me ensina, Senhor, a encontrar esse meu centro do propósito do Senhor na minha vida, para que eu haja de acordo com esse propósito e eu me extravase de alegria, porque o Senhor faz isso comigo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Nós vamos agora para o altar de cobre. Mateus capítulo 4, versículo 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. A frase do dia: eu decido assumir a minha vocação. Eles deixaram imediatamente a rede e seguiram a Jesus. Vamos tentar entender o que é que o Senhor está nos falando aqui. Presta muito atenção nisto agora. Qual que é a ideia que a maior parte das lideranças cristãs nos ensinam? Não, você tem um chamado de Deus e esse chamado de Deus só pode existir se você for apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ok. Imagina você uma igreja de 5 mil, 4 mil pessoas. Então vamos pegar menor, né? Uma igreja de 400 pessoas. O pastor sobe no púlpito e tem 400 pessoas diante dele e ele diz assim: Deus hoje tem um chamado para a tua vida. Ele está chamando você para fazer a obra de Deus. A obra de Deus, Deus está precisando de pastores. Tem 400 pessoas ali. Aqui diz assim: então eles imediatamente deixaram a rede e seguiram Jesus. Então o pastor está lá na igreja, 400 membros diante dele, ele fala assim: Deus está chamando vocês para serem pastores. Os 400 imediatamente se levantam e falam: eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. E agora? O pastor lá na frente vai fazer o quê? Ele poderia fazer o seguinte: a partir de hoje eu vou abrir mão do meu ministério para dar lugar para alguém mais. Mas tem 400. Aí ele vai fazer: então vamos fazer uma seleção aqui para escolher dos 400, inclusive eu. Vamos redefinir a nossa igreja e vamos ver quem é que vai ser pastor aqui. Então, tem 400, ele, um homem altruísta, ele abriu mão do seu cargo, colocou o seu cargo à disposição e agora a igreja vai se reunir numa grande assembleia. E aí a igreja vai avaliar os 400. E aí, quando terminar a avaliação, ele vai chegar à seguinte conclusão: tem 2 que têm a chamada pastoral. O pastor que abriu mão do seu ministério e um outro entre os 400 que também tem a chamada ministerial. Então, de 400 foi selecionado 2 e foram deixados para trás 398. Dos 2, eles chegam à conclusão que o melhor para aquela igreja é o outro, e aquele pastor que abdicou do ministério não tem mais lugar naquela igreja, tem que ir embora. Resultado, um pastor foi frustrado embora, o outro pastor assumiu constrangido aquele cargo e dos 398 foram abandonados na sua própria sorte. Vocês acham que é assim que Deus escolhe gente para a sua obra? Qual é a obra de Deus? A obra de Deus é quando ele vai até a pessoa e diz assim: vamos fazer um inventário da tua vida. O que é que você gosta de fazer? E aí você faz o inventário da sua vida. Conta as histórias, conta as tuas experiências. Aí você conta todas as tuas experiências. E aí ele vai olhando para a sua vida e vai falando: puxa vida, você tem... no caso aqui dos discípulos, você é pescador. Olha, o que você gosta de fazer é pescar. É pescar. Olha, tudo que eu vejo é peixe na tua vida. Parece que onde você bate o olho, você enxerga peixe. Né? Conta uma história que 3 pessoas foram no evento. 3 pessoas foram no evento. Uma pessoa ficou analisando o evento
e ela olhava o preletor, o conteúdo, a maneira do preletor falar. Por quê? Porque ela era uma pessoa de palco. Então tudo com o comportamento do preletor chamou a atenção daquela pessoa, porque ela é uma pessoa de palco. Então ela aprende com quem está no palco. Mas tinha uma outra pessoa ali que olhou a decoração. Ela ficou maravilhada com a decoração, falou: como que eles conseguiram decorar o lugar? Por quê? Porque aquela pessoa, ela tinha o talento da decoração, ela era arquiteta. Então ela olhava para aquilo lá e ela ficava absolutamente deslumbrada com aquele lugar, porque aquilo era o talento dela. E aquela outra pessoa que foi lá, ela era uma pessoa de performance. Ela viu a organização, a capacidade de começar no horário, de terminar no horário, de colocar as pessoas sentadas, os seguranças, porque era aquilo. Agora eu pergunto para você, se aqueles três, Deus chega para um e fala: eu quero que você seja alguém de palco, ele fala: oba, era tudo que eu queria na vida. Mas quando ele chega para o outro, ele fala assim: eu quero que você seja alguém que vai organizar esse ambiente para aquele que está no palco fazer. Ele vai falar: oba, era tudo que eu queria na vida, colocar essas coisas no seu devido lugar. E quando aquela pessoa chega e fala: eu quero que você decore esse lugar, ela vai falar: gente, quando a gente recebe um chamado dessa natureza, a gente vem imediatamente para dentro do chamado. A gente não para porque não tem coisa melhor para fazer, é tudo que a gente queria fazer na vida. Esse que é o significado dele encontrar pescador. E quando ele fala: venha, o pescador sai imediatamente, porque ele não mudou de profissão, ele só ampliou os seus horizontes. Ele falava: eu era tão pequenininho, não sabia que eu podia fazer todas essas coisas. Imagina você, se você vendesse bolo no fundo da sua casa, e de repente alguém chegasse para você e falar: olha, eu te dou o capital e você vai poder colocar a tua loja de bolo no centro da cidade. Aí você vai para o centro da cidade, fica deslumbrada: eu nunca imaginei que eu estaria aqui no centro da cidade vendendo bolo. Aí de repente alguém chega e fala: não, você pode fazer melhor, eu posso pegar a tua loja de bolo e colocar ela dentro do shopping, e você sai daquele lugar e vai para o shopping e fica ainda mais deslumbrado. E você fica: eu nunca imaginei que eu podia vender bolo no shopping. Aí ele chega para você e fala: não, você pode pôr a tua loja de bolo em todos os shoppings do planeta Terra. Você: eu quero isso para mim. Isso que significa o chamado de Deus. Não é algo que contraria a tua essência. Não é algo que contrarie aquilo que Deus está trabalhando com você. É algo que está alinhado com você. É por isso que Jesus, ele veio e cumpriu as profecias, porque as profecias estavam todas desenhadas para ele. Ele preencheu todos os critérios que eram impossíveis, porque era tudo desenhado especificamente para ele. E Deus desenhou tudo especificamente para você. Ele tem um lugar na tua vida, e para você encontrar esse lugar, você tem que achar a essência da tua vida, o centro da tua existência, aquilo que te faz apaixonar, aquilo que faz você não conseguir dormir sem executar. Aí você vai dizer: Senhor, já foi tarde, eu já devia ter saído muito antes. É para isso que Deus te chama. Quando você sair, você não está mudando, você está ampliando o teu horizonte. Você está ampliando as tuas perspectivas. Você está ampliando, alargando o teu coração. É nesse sentido que vamos orar. Pai, que o Senhor agora esteja alargando os horizontes daqueles que estão me ouvindo, para que eles possam achar o seu Ikigai, o centro da sua existência, aquilo que o Senhor preparou para que eles fossem, para que quando eles enxergarem o chamado, eles saiam imediatamente, porque era aquilo que eles tinham, que eles nutriram a vida toda paixão para fazer. A gente não consegue dizer o que é, Senhor, porque é individual. É um molde que só aquela pessoa pode entrar dentro dela. Mas o Senhor tem. Assim como o Senhor teve um molde que só Jesus conseguiu entrar nele. Assim como o Senhor teve um molde que só Pedro entrou nele. Assim o Senhor tem um molde também para cada um de nós entrarmos nesse molde. Revela, Senhor, nesse dia
o nosso Ikigai, para que a gente imediatamente responda a esse chamado, porque não haverá nada melhor a fazer nesta vida, senão aquilo que nós fomos chamados para fazer nas condicionantes que o Senhor nos entregou, porque elas foram moldadas para nós. Que o Senhor seja louvado. Amém. Estamos encerrando.